Seja bem-vindo à Revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político. E olha que notícia maravilhosa, tem vários meses que eu faço análises aqui no canal da Revista Fórum e eu cito que o Malafaia já deveria ter sido ou indiciado por algumas condutas que podem ser entendidas como criminosas, até mesmo ser preso, ou quem sabe até ser responsabilizado por outras situações. Muita gente até dizia que não iriam processar o Malafaia porque ele era evangélico, líder de uma igreja muito famosa, e eu já desconstruí esse mito aqui, tá? Se você ainda não viu essa informação, eu até publiquei um vídeo lá no meu canal, no canal Historiador. Se você não me segue lá ainda, inclusive, me siga para você entender um pouco mais sobre algumas situações que têm acontecido no cenário político do Brasil, que não dá para eu citar tudo aqui em um vídeo só na Revista Fórum. Lá são 3 vídeos por dia, geralmente. Mas eu falei que já tem muito tempo que o Malafaia deixou de ser uma liderança religiosa. Ele tem tentado se promover como uma liderança política. E não é da boca para fora que eu estou dizendo isso não, tá? Quando você entra, por exemplo, no canal do Silas Malafaia e olha aí, sei lá, dos últimos 2, 3, 4 anos para cá, os vídeos dele, na grande maioria, que pegam no mínimo ali 100 mil visualizações, 200 mil visualizações, são vídeos falando sobre política. Toda vez que ele publica um vídeo falando sobre religiosidade, sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre a mensagem cristã que ele tanto propaga da boca para fora, porque não vive, evidentemente, no que a cristandade propaga, basta ver a cólera nas falas do Silas Malafaia e no olhar dele. Inclusive, ele me processou por conta disso, tá? Como eu era crente também, hoje eu sou ex-crente, graças a Deus, como diria ali um amigo meu, né? Hoje eu sou ex-crente, não tenho nada contra crente. Tá? Minha irmã, inclusive, é pastora, meu cunhado é pastor, meu pai é evangélico, meu avô, o Carlito avô, que chamava-se, inclusive, olha que ironia, Carlito Crente, era pastor aqui na cidade de Itabaianinha, no interior de Sergipe, então eu não tenho absolutamente nada com relação a quem é crente. Meu problema é em relação a algumas lideranças que deturpam a palavra de Deus para se promover, ficar rico enganando o fiel que vai na igreja e tentando manipular a massa que ele consegue manobrar para poder conseguir benefício financeiro em troca de apoio político, que é o que muitos líderes têm feito aí. Eu questionei o Malafaia em 2021, se não me falha a memória, como cristão. Ele me processou e perdeu, inclusive, o processo, tá? Em breve eu trago mais detalhes para vocês aqui. Ele me processou e perdeu o processo, então eu tenho tranquilidade para falar sobre algumas coisas aqui. Primeiro, foi crente por muito tempo, então eu conheço muito a palavra de Deus. Segundo, o que o Silas Malafaia faz não tem absolutamente nada com aquilo que foi pedido e defendido pelo Senhor Jesus Cristo e pelo o seu pai, né? Jeová, Yahvé, Javé, cada um chama como quer por aí. E é o que aconteceu. Eu venho dizendo aqui que quando você tem um líder religioso que tem um canal no YouTube, como é o caso do Malafaia, e que ele publica mensagens religiosas, as mensagens religiosas pegam sabe quantas visualizações? Geralmente quando o Malafaia publica um vídeo que não fala do ministro Alexandre de Moraes, ou que não tá xingando alguém, né, de forma rude, grosseira, imputando crime a alguém supostamente, quando ele fala do que em tese um pastor deveria falar, que era sobre a mensagem de Deus, sobre o afeto, sobre o amor, sobre a justiça, né, sobre a solenidade, como é que chama? Qual é a palavra, meu Deus? É porque eu esqueci o nome da palavra agora para tentar ser um pouco mais religioso, digamos assim, né? Mas enfim, a soletude, que seria ali o que representa a palavra de Deus, o Malafaia, quando publica vídeos assim, ele pega 2.000 visualizações, 3.000 visualizações. Então ele não é uma liderança religiosa, ele é uma liderança política, ou pelo menos tenta ser uma liderança política, que se esconde atrás do rótulo da sua igreja. Isso é um fato, tá? Não sou eu, não estou inventando a roda. Tanto que basta você entrar agora no canal do Malafaia, entra aí que você vai ver. Toda vez, eu vou fazer isso com vocês aqui agora ao vivo, inclusive. Vou entrar aqui, ó, canal do Malafaia. Vou entrar pelo meu celular para mostrar para vocês, ó, Malafaia. Você entra aqui no canal dele, ó, tá aqui, ó. Vamos lá, ó. Inclusive, quando você entra no canal dele, ó, o vídeo da capa do canal, ó, é o ato na Avenida Paulista. E ao vídeo ali tem 125 mil visualizações, né? Agora vamos pegar os vídeos aqui, ó. Vamos lá, ó. Vídeo falando sobre a Polícia Federal, 100 mil views. O outro vídeo falando ali sobre o Coronel Cid, Tagliaferro. Engraçado que, inclusive, eles estão usando agora o Eduardo Tagliaferro, só que um vídeo divulgado alguns meses atrás, algumas semanas atrás, pelo Paulo Figueiredo, criticando, inclusive, o Oswaldo Eustáquio, que ele chama de Oswaldo Scroque. O Oswaldo Eustáquio vaza uma ligação que ele fez com o Eduardo Tagliaferro, onde o Tagliaferro disse que ele tinha conversado com o Paulo Figueiredo e com o Alan dos Santos e que eles teriam garantido ao Eduardo Tagliaferro que conseguiriam, no mínimo, R$1 milhão em uma única rodada de ajuda se ele tivesse disposto a fazer o que ele está fazendo agora.
Por isso que não tem credibilidade o que ele está fazendo agora. E aí quando você vai aqui, por exemplo, para os vídeos falando sobre a mensagem de Deus, tá aqui, ó. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês, ó. Aqui, ó. Não tenha medo, continue firme. Nunca se viu uma geração como essa, tá aí, ó. Olha os vídeos, ó. Quando ele fala de Deus, olha lá, ó. 6 mil visualizações, 5 mil visualizações, aí abaixo tá ali, ó. Vergonha, senadores Romário e Ciro Nogueira, 134 mil views. Já o vídeo de pastor ali, ó. Pastor, o que é pastor tá PR ali, ó. PR e Silas Malafaia. Ele não é uma liderança religiosa na internet. Ele é a liderança religiosa dentro da igreja dele. E é o que aconteceu, Carlito. Na época que ele fez aquela participação, acho que no dia 3 de agosto, né? Que foi um domingo, foi 3 de agosto, meu Deus. Foi 3 de agosto da Avenida Paulista, que ele atacou de novo o ministro Alexandre de Moraes, replicou ali algumas falas do Eduardo Bolsonaro, do Paulo Figueiredo. Eu expliquei para vocês que caberia a inclusão do Malafaia no inquérito que foi aberto para investigar coação no curso do processo, artigo 344 do Código Penal, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, artigo 359L do Código Penal. Ó, ficou até fazendo arminha, né? Mas a gente muda a arminha aqui pro Lzinho. Enfim. E o terceiro ali que foi tentativa de obstrução de justiça, artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 12.850, a famosa Lei das Organizações Criminosas. Então ele foi incluído, tá? No inquérito, junto com o Bolsonaro, Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro. Os crimes são esses que eu citei aqui, inclusive. O pastor Silas Malafaia acha que porque ele é crente não pode ser preso, não pode ser punido, né? Tanto que ao ser questionado ele disse que ia botar pra quebrar, né? Que ele não tem medo de nenhuma autoridade, nem autoridade brasileira, nem autoridade americana. Aí você pensa assim, Carlito, mas e como é que tá lá no Supremo Tribunal Federal? O pastor André Mendonça, que meio que confunde a atividade dele como magistrado com a atividade como pastor, e aqui eu preciso lembrar para o senhor, André Mendonça e não pastor André Mendonça. Dentro do Supremo Tribunal Federal, o senhor não precisa seguir, ou melhor, o senhor não pode seguir o que a Bíblia manda o senhor seguir ali na lei da Bíblia. O senhor tem que seguir o que está escrito na lei dos homens. Por quê, Carlito? Porque o Estado brasileiro é laico. É evidente que ele pode utilizar ali alguns costumes que ele tem, alguns hábitos para fazer algumas análises, mas as suas decisões não podem extrapolar o entendimento da lei. Certo, ministro André Mendonça? E aí, ao saber que o Malafaia foi inserido no inquérito ali que apura esses crimes que eu citei, ele procurou Hugo Mota e demais colegas do Supremo Tribunal Federal para fazer um alerta. Segundo ele ficou muito preocupado ao saber ali da inclusão do Silas Malafaia nesse inquérito e que isso poderia esquentar ainda mais o clima. Segundo ele também, ele pontuou que esta decisão do Supremo Tribunal Federal acabaria colocando a massa evangélica numa posição contrária à corte. E aí eu vou dizer ao senhor o seguinte, ministro André Mendonça e não pastor André Mendonça da Igreja Presbiteriana, se não me falha a memória. E daí? Então quer dizer que se um líder católico comete um crime de tentativa de golpe de Estado, por exemplo, não se pode processar ou investigar esse líder católico, porque senão, como a religião cristã católica é a maior religião do mundo em números e a maior religião em adeptos no Brasil, não se pode prender um católico, investigar um católico, porque isso pode colocar a massa de católicos contra o Supremo Tribunal Federal. Eu acho que, além de ser patético esse argumento, mostra a falta de preparo do ministro André Mendonça para estar onde ele está. Porque quando o Bolsonaro falou que indicaria um ministro terrivelmente evangélico, eu acho que ele imaginou que o Bolsonaro autorizou ele a usar a Bíblia no lugar da Constituição. Eu acho que ele imaginou que o Bolsonaro autorizou ele a utilizar a Bíblia no lugar do Código Penal, a Bíblia no lugar do Código de Processo Penal, a Bíblia no lugar do Código Civil. Então não é assim que funciona, ministro André Mendonça, tá? Não é assim que funciona. E aí, replicando essa fala, você, meu amigo, que é evangélico, porque eu sou ex-crente, graças a Deus, como eu citei para vocês aqui, você tá entendendo o que é que o Malafaia tem feito com você? Ele tem utilizado você para ganhar dinheiro, para jogar vocês contra o Supremo Tribunal Federal e supostamente para cometer crime sem poder ser preso. Como é que você pode provar isso, Carlito? Bom, as falas do André Mendonça endossam isso, né? De que não se pode incluir o Malafaia porque isso vai fazer com que a massa evangélica fique contra a corte. E daí? O Estado brasileiro é laico, meu amigo. Não importa se ele é evangélico, se ele é católico, se ele é umbanda,
se ele é espírita, se ele é do budismo, se ele é budista, se ele é shintoísta, se ele é cristão copto, se ele é islâmico, não importa. E para provar a ousadia, né, como a gente fala aqui no Nordeste, a ousadia do Malafaia, olha o que ele diz. Não tenho medo! Não vou imitar ele, evidentemente, mas só para vocês entenderem, né, a vozinha aguda do Malafaia. Não tenho medo dele, não tenho medo de ser preso e dessa covardia que já aconteceu em países como Nicarágua, contra religiosos católicos, acontece na China e nas nações islâmicas radicais. Então, o que é interessante é que o que ele está dizendo que acontece nas nações islâmicas radicais, ele quer fazer aqui no Brasil com os evangélicos, né? Ou seja, os evangélicos no Brasil podem fazer aquilo que ele diz que acontece, que ele discorda das nações islâmicas radicais. E a questão da China é só balela, né? Vamos ignorar ali essa questão da perseguição da China. O Brasil é um país com 90% de cristãos, com 30% de evangélicos. Ele está mexendo em uma casa de maribundo. Você entendeu, meu amigo evangélico? Meu amigo cristão protestante? Para Malafaia, você é só um otário que serve de escudo para ele cometer, supostamente, condutas entendidas como criminosas. Por quê? Porque se ele cometer um crime e a polícia for prendê-lo ou a justiça for investigado, tenta ali! Tá mexendo com maribundo! Malafaia, neste momento, se eu fosse você tava com o seu advogado para montar uma estratégia. Porque gritar, choramingar, falar com agudo, falar com grave, falar em vibrato, não vai mudar absolutamente nada. A conduta que você tem tido é uma conduta que cabe, no mínimo, investigação há muitos anos. No mínimo de 2021 para cá. No mínimo de 2021 para cá. Tá? E eu venho citando aqui isso reiteradamente nas redes sociais, aqui na Revista Fórum, antes mesmo de trabalhar aqui, no meu canal no YouTube. Você me processou porque eu te desmascarei ao revelar que você não estava professando a palavra de Deus. Inclusive, no vídeo que ele me processou, eu começava o vídeo dizendo o seguinte: mais de 2000 anos depois, o homem escolhe de novo Barrabás a Jesus Cristo, porque ele estava dizendo que o Roberto Jefferson estava fazendo ao defender que, caso as pessoas de algumas regiões do Brasil, como de Juiz de Fora, fossem para a igreja e chegasse lá, tivesse guarda municipal ou polícia para impedir que eles entrassem na igreja durante a época da pandemia, que era para receber eles ali com porrete, com bala e burucutu. O Malafaia ficou com tanta vergonha que depois ele apagou esse vídeo das redes sociais e por isso que eu venci, inclusive, o processo contra você. Tá? Chega dessa historinha vinda da boca de verdilhões da fé ali, que basicamente quer se aproveitar de gente que está fragilizada e que vai encontrar a palavra de Deus. Quando o Malafaia passar na sua frente, fuja. E se você é da igreja do Malafaia, tá claro aí, você é só um escudo para que ele cometa condutas que a lei entende que são ilegais, para que ele não possa ser investigado, porque se ele cometer um crime, vocês que são crentes estarão aí para proteger ele. É assim que vocês acreditam que Deus espera que um líder religioso atue? Quando eu digo aqui que Malafaia e o próprio Sóstenes Cavalcante, de acordo com o que a Bíblia diz, são propagadores da crença do capeta, muita gente discorda, mas tá aí. A Bíblia diz que o pai do capeta, ou melhor, que o capeta é o pai da mentira. E lembra para figuras toscas como Malafaia e Sóstenes Cavalcante que o mundo jaz o maligno e que a gente teria, inclusive, falsos profetas. Basta ver o ódio e a cólera que saem da boca do Malafaia e da boca do Sóstenes Cavalcante. E antes que vocês digam que crente não é besta, o meu avô dizia a mesma coisa. Crente não é besta, mas com certeza crente não vive de propagar ódio, como vocês vivem propagando ao próximo. Eu não sei se eu já falei aqui pra vocês, mas o meu avô, o Carlito Crente, ele era de direita, filiado ao PSDB e foi vereador aqui no município do interior de Sergipe, de Itabaininha, em alguns mandatos pelo PSDB. Meu avô era tucano. E sempre respeitou meu pai sendo uma liderança de esquerda. Sempre me respeitou como sendo alguém de esquerda. Nunca me disse que eu iria pro inferno porque eu era de esquerda, nunca me condenou, nunca levou esse discurso. Inclusive, quando pessoas ligadas à política iam para a igreja dele, nunca fizeram aquilo que o Malafaia fez com o Bolsonaro, fez com Cláudio Castro e com tantos outros calhordas que entraram na casa de Deus, foram conduzidos por um verdilhão da fé para poder jogar a palavra de Deus no lixo e trocar por apoio político. Na igreja do meu avô, como ele dizia, o político senta no banco para assistir o culto, porque na casa de Deus não é para falar de política. Mas aparentemente, quando isso pode ser convertido em dinheiro ou poder, aí pode tudo. E Deus
Deus fica só um acessório aí, afinal, quem é que vai acreditar num cara que ninguém viu? Então, se eu disser que Deus é azul, é lilás, que Deus diz isso, Deus diz aquilo, eles acreditam. E é até interessante a gente tocar nesse ponto também aqui, por quê? Porque Malafaia também, ele distorce alguns pontos que estão na Bíblia, ele também distorce algumas coisas que estão na lei. Ele, no vídeo dele, criticando ali a delação do Mauro Cid, para poder defender o Eduardo Talhaferro, ele cita ali, por exemplo, que o Mauro Cid deveria ter a sua delação premiada cancelada porque ele mentiu. E que a lei diz isso. Só que como o Malafaia, seguindo o mantra de que o capeta é o pai da mentira e lembrando que o mundo jaz o maligno, ele esquece de citar o que a lei diz corretamente, né, Malafaia? Não vou dizer esquece, que você é muito sabido, Malafaia. Você, inclusive, gosta de trabalhar muito com a semântica, com o jogo de palavras. O que a lei diz, Malafaia, é que se o colaborador não cumpriu o acordo de colaboração premiada, inclusive abrindo mão do direito de mentir e abrindo mão do direito ao silêncio, por exemplo, ele pode ter a colaboração cancelada em relação aos benefícios que foram providos contra eles. Sabe por quê, Malafaia? Não é tudo que o Mauro Cid falou que está dentro da colaboração, só está dentro da colaboração aquilo que tem prova. Porque diferente da época daquela operação de bandido chamada Operação Lava Jato, que você apoiou, junto com essa coja de bandidos aí hoje que está no poder ligado ao bolsonarismo, não estou dizendo que o Malafaia é bandido, tá? Para depois não querer me processar também. Estou falando da coja que ele apoia. Tenho até uma opinião pessoal sobre o Malafaia, mas não vou trazer aqui em respeito à revista Fórum, tá? A lei agora não aceita depoimento meramente como delação premiada, você precisa ter a materialidade. Tanto que tem coisas que o Mauro Cid falou e que não se conseguiu provar que não estão dentro da colaboração premiada. O que é que eu posso dizer para você agora, Malafaia? Procura um bom advogado, senta aí, descansa e chora, porque no Brasil não importa se você é católico, shintoísta, budista, hindu, islâmico, do axé, a lei é igual para todo mundo, tá bom? Beijo no coração, leia a Bíblia e prepara uma muito boa que se você for preso vai ter tempo de voltar a fazer estudo bíblico e quem sabe quando sair da cadeia, voltar a propagar realmente, se você já fez isso em algum momento, o que diz a palavra de Deus. Grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!